Em primeiro lugar, o celibato, a questão do padre não poder casar. Acredito que as pessoas um pouco que fazem esse questionamento, essa pergunta com peninha, né? Ah, tadinho do padre, ele é sozinho, não tem... Enfim, um pouco disso, né? E também temos uma sociedade hoje hedonista, né? Que a questão do prazer está muito presente, né? Como se o padre não fosse feliz se ele não tivesse alguém para ele sentir prazer e sentir companhia e tal. Tem esse contexto também, né? Mas vamos lá, a questão histórica, né? Em primeiro lugar, o celibato não é um direito divino, não é uma imposição dogmática da igreja. As pessoas falam, a igreja vive de dogma, mas não sabe nem o que é dogma, né? Então, o celibato não é um dogma da igreja, não é direito divino, é uma questão eclesiástica, é uma questão temporal. No início, de fato, a igreja, os cristãos não tinham essa obrigação de que o presbítero, aquele que fica na comunidade, tratando dos fiéis, cuidando dos fiéis da comunidade, os presbíteros não tinham essa obrigação do casamento. Isso foi se consolidando aos poucos na igreja, na história da igreja. Parece que no século IV ali, houve um concílio numa região ali próximo da Espanha, concílio de Elvira, que estabeleceu o celibato. E deu certo lá, e outras igrejas, ou seja, comunidades, dioceses, foram aderindo a essa questão do celibato. Primeiramente, por que os cristãos começaram a adotar o celibato? Primeiro, entender a história da igreja, né? Como que ela vai se moldando e construindo a história, né? Primeiro, nós temos uma fase inicial que Cristo, ele é o primeiro modelo, Cristo é a referência, né? E ele começa a chamar os apóstolos, e muitos ali, no caso Pedro, tinha uma sogra, né? Então a gente entende perfeitamente isso. E depois dessa fase, Cristo, nós sabemos, né? Ele morre, ressuscita. Depois vem Pentecostes, a igreja nasce ali em Pentecostes com o Espírito Santo. E os cristãos começam a viver o reino de Deus, né? E construir na terra aquilo que Deus pede, né? Só que começam as perseguições. Então a igreja não consegue se organizar muito bem por conta das perseguições. Precisam os cristãos celebrarem as missas assim, escondidos, meio que no cemitério, assim, nas catatumbas. Então é um período muito difícil para a igreja. A igreja só começa a se organizar mesmo depois do ano 314, com o Edito de Milão, do imperador Constantino. Depois que a igreja se torna uma religião possível de existir, que a igreja vai começar a se organizar. E com isso começa os concílios, começa as reuniões dos bispos para definir a igreja, né? Então vamos lá. A questão teológica, né? Eu dei o contexto histórico, né? O início, né? Depois vem a questão teológica. Por que o celibato? Por três motivos. Tem uma questão cristológica, uma questão eclesiológica e uma questão também escatológica. A questão cristológica Cristo é a referência, né? Cristo, ele é o nosso modelo. E Cristo teve uma entrega total de si com a igreja. Mas você fala assim, mas Jesus é Deus, né? E o padre não é Deus. É claro, o padre não é Deus, né? Mas temos exemplos na Bíblia, como Paulo de Tarso, ele viveu o celibato. Temos exemplo como Jeremias, ele viveu o celibato, né? Outros profetas também. E o próprio Cristo, ele fala disso, né? Sobre a questão de uns que não foram feitos para o casamento, seja por imposição humana, ou seja por uma questão pessoal e de vida espiritual. Ele relata isso no Evangelho de Mateus, na questão do eunuco, né? Enfim, mas aí o celibato no sentido da igreja, no sentido eclesiológico, ele é um bem em si. Por quê? Porque o padre, ele tem a disponibilidade, ele tem o tempo e tem a vida e a possibilidade de se dedicar integralmente à igreja, viver para a igreja. Por isso que, de fato, o padre, a maioria dos padres, né, todos quase, usam uma aliança no dedo, né, esquerdo,
em sinal de um casamento mesmo com a igreja, com Cristo, e esse casamento ele é real. E no sentido também escatológico, porque o sentido nós já vivemos hoje, por isso o celibato, o nome celibato vem de célibes, né? De céu mesmo, né? Vive uma questão celestial. O próprio Cristo fala que no céu o amor, a alegria é tão intensa e profunda que não haverá casamento, uma necessidade nossa humana, né? Não para aqueles que estão já no céu.